Gente, eu recebo aqui no stand da Fiesc, nesse momento, a Franciele, ela que faz parte da equipe da Packing, né? Do ESG. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da Packing e o que é o ESG. Bom, a Packing é uma indústria de transformação, né? Nós fazemos embalagens Big Bags. E essas embalagens Big Bags, elas podem ser produzidas tanto de polipropileno quanto de PET, que são garrafas de água, garrafas de refrigerante reciclado. Então nós estamos no nicho de mercado que a gente pega as garrafas de PET e transforma elas em fitas, em resinas, as resinas viram fitas, essas fitas viram tecidos e os tecidos viram as embalagens de Big Bags. O ESG, né, então assim, a gente trabalha com a questão de sustentabilidade, está bem voltado para a parte da circularidade, ou seja, reaproveitar essa matéria-prima que o mercado tem à disposição, que é o material reciclado, que é o PET reciclado, né? Então, o plástico reciclado, ele seria evitar a contaminação do meio ambiente. Que, aliás, é uma ideia sensacional, né? Porque o plástico, ele demora muito tempo para se decompor. E, nossa, e são materiais incríveis que vocês produzem aqui pertinho da gente, né? Exatamente. Tem algumas perguntinhas aqui que a produção preparou e eu vou fazer para você. Santa Catarina vive hoje um crescimento e uma transformação enorme na indústria, né? Quais são os principais desafios para sustentar esse crescimento nos próximos anos, Fran? Como é que você vê isso? Eu acho que um dos principais desafios seria a mão de obra qualificada, né? A Santa Catarina vem num forte crescimento, mas a gente não pode pensar só em produtividade e não qualificar a equipe. Então, a falta de mão de obra qualificada deixa a desejar, vamos dizer assim, né? Então, acho que o principal foco é mão de obra qualificada. Na nossa região aqui do Alto Vale, né, Rio do Sul, a gente tem muitas empresas de pequeno e médio porte e a grande maioria empresas familiares. E é preciso preparar a passagem de bastão, né? Porque senão muitas empresas elas vão ficando para trás porque não tem essa passagem de bastão. Então, acho que o ponto principal e um dos principais desafios é mão de obra qualificada. Não mão de obra estudada, mão de obra qualificada. Para entregar lá no final, para o consumidor final, um produto de qualidade. Exatamente, né? Isso. Que é o que a Packing faz aí todos os dias e muito bem, né? Uma segunda pergunta para você aqui, né? Junto do stand da Fiesc. Como que as iniciativas do SESI e do Senai, voltadas para a saúde e segurança, qualificação profissional, inovação, como elas contribuem para aumentar essa competitividade na tua empresa? Bom, eu acredito que essas iniciativas elas contribuem melhorando o clima organizacional, né? As iniciativas de segurança, de saúde, né? Ainda mais agora com o foco da NR1. Então, eu acredito que essas iniciativas elas contribuem muito para melhorar o clima organizacional da empresa, ativar a cultura da saúde e segurança, né? A cultura de ter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Eu acho que essas iniciativas fortalecem muito isso. E também lá na ponta, né? No treinamento prático, porque o SESI e o Senai eles fornecem muitos treinamentos práticos, é preparar o chão de fábrica, tanto na questão de saúde e segurança, mas também na questão operacional. Né, fazer com que a indústria ela receba pessoas com um clima, pessoas que têm um entendimento de que segurança é importante. É tão importante quanto produção, é tão importante quanto qualidade, né? Então eu acredito que o SESI e o Senai podem contribuir muito com isso. Na verdade, caminha tudo junto, né? Exatamente. Qualidade, qualificação, o funcionário bem cuidado, né? Um funcionário saudável é um funcionário feliz que vai te entregar um resultado maior, né, Fran? Isso, um funcionário que ele tá bem mentalmente, ele produz mais, né? Ele não tá preocupado com o dia a dia, porque preocupações todo mundo tem. Mas o colaborador, quando ele tá num ambiente seguro, ele se desenvolve melhor. Com certeza. Então, eu acho que é esse o objetivo. E nisso o SESI e o Senai pode contribuir também, né? Que legal. A última pergunta, então, para você, Franz. Olhando para o futuro, quais os investimentos em pessoas, tecnologia, desenvolvimento você considera essencial para que a indústria catarinense continue crescendo de forma sustentável, assim como a Packing? Bom, eu acredito que um dos pontos principais é desenvolver produtos sustentáveis, né? Com design sustentável, com ecoeficiência, porque hoje o mercado ele está exigente. Eu não posso só mais ter um produto de qualidade, meu produto ele precisa ter qualidade e ecoeficiência.
e um design sustentável. Ele precisa ter qualidade, mas ele não pode ferir o meio ambiente, ele não pode ferir a sociedade como um todo. Então eu acredito que investimento em design, né, em tecnologias de produtos que possam ser sustentáveis, que gerem o mínimo de impacto possível para a sociedade. Eu acho que isso seria um grande ganho para as indústrias frente à tendência que vem hoje, né? Porque o ESG, a sustentabilidade, ela não é só uma tendência passageira. É algo que o mercado está exigindo. Tanto o mercado nacional quanto o internacional, né? Então, investir em tecnologias que desenvolvam produtos sustentáveis, investir em capacitações, né? Preparar a mão de obra para esse momento, para a circularidade, para entender que é importante sim produzir, mas também é importante criar uma cultura de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, assim, esse investimento em qualificação, e não só a qualificação teórica, eu vejo que o ponto mais importante é a qualificação prática. E como a gente vive numa região onde a maioria das empresas é de cunho familiar, eu acho que preparar a governança dessas empresas. O que seria essa governança? O passar o bastão. Eu ia te falar, foi aquela resposta que você me deu no início, né? A passagem do bastão para que a cultura continue, para que o olhar seja afinado, assim como ele vem sendo agora, né? Para que não perca a sua essência. Isso, e essa passagem de bastão, ela não é, vou continuar fazendo exatamente o que meu avô fez. Não, não é isso. Continuar com a tecnologia. Isso, continuar com a ideologia, sempre buscando a melhoria né, e a inovação que o mercado traz, né? Porque o mercado traz muitas inovações. E ter essa mente aberta para implementar isso dentro da indústria, né? Só o que eu digo de passar o bastão para não deixar essa indústria morrer com entrada de grandes outras indústrias, né? Ampliar o olhar para o que está acontecendo e caminhar junto com as inovações. Eu vejo que é algo muito importante para a indústria investir em mão de obra capacitada, em tecnologia de ponta, né? Tecnologia que de fato traga uma inovação e uma ecoeficiência para a indústria, para que ela também possa reduzir custos, né? Porque o foco de uma indústria é ter lucro. Então, ela precisa focar em qualificar o seu pessoal, reter essa mão de obra qualificada, daí a cultura precisa estar muito bem implementada. Então, para que esse pessoal seja retido na indústria, ela precisa ter uma cultura implementada. Ela não pode só falar sobre segurança, sobre qualidade, sobre meio ambiente. Ela precisa viver isso no dia a dia. Eu acho que entender e compartilhar do que ela está passando, né? Eu acredito compartilhar, né? Exatamente. Eu acredito que esse é o ponto mais importante, né? Eu acho que se tem 3 linhas de investimento aí, são as 3 principais no momento, na minha opinião. Tá certo, Graciele, maravilhoso a conversa contigo. Obrigada e seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, tá? Eu agradeço o convite. Senai. Até a próxima.